Graças a Deus, aqui estamos nós, na capital de Luanda, debaixo de muito frio, mas estamos a gerir a situação. Mandaram-me uma mensagem que veio de Lubango. Tem pessoas que gostam de morrer, pá. Ser humano. Bem falou o Emmanuel a Satanás. Satanás, tu não compreendes as coisas que são de Deus. Mas tu só compreendes as coisas do homem. O diabo entende bem o homem. E não somente entende, compreende. E por isso o homem passa mal nas mãos de Satanás. Porque o homem é carne. É um animal. Aonde tiver um animal. Quem se lembra? Um animal. Uma pessoa, um animal. Tem coisas que nós falamos ontem. Assisti hoje. Até falta só se enterrar. Um animal. 2009, no mês de agosto, num mês como esse, de hoje que nós estamos, gravamos aquele vídeo aí. Agosto de 9, 2009. Hoje são quantos anos? 16 anos, pô. 16 anos passaram. Um animal! É, brother, foram bons tempos, né? Viste bem, Jeremias? Ronaldo. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Um animal, uma alma. Aí estará o Espírito do Senhor. Não, falei isso. Estará o Espírito. Não, estará. Quem estará o Espírito do Senhor ou a igreja do Senhor? Ah, Antônio Carlos. Propriamente no Quiteca Panzo, sempre presente nas lives, ouvindo a voz do Quiclão Deserto. Quiteca Pinzo, antes chamamos de Quiteca Pinzo. Quiteca Panzo, Sambila fica vivo. Ô Carlos, você criança, os mais perguntam são os mais velhos, que antigamente Quiteca Panzo era chamado Sambila. Sambizanga. Sambila fica vivo. Eles nunca tinham vindo para Luanda, só ouviam falar de Sambizanga, então a história que vinha de Luanda, de Sambizanga, lá como era bandido, bairro dos bandidos. Bairro dos bandidos. Não gostavam de estudar. Só gostavam de guerra, de lutar. E a diamba. Sambila fica vivo. Né, Cornélia? A mesma autoridade continua, né? Um animal! Uma alma! E ainda falava, resista isso. Resista isso. E foi registrado. Foi em outubro... em agosto de 2009. E eu estava a sair de um propósito de 7. Terminei a primeira fase dos 7. Uma semana fechado de joelho. Uma semana sim, uma semana não.
Então, eu pensei que já poderia chover. Tá me mandando registrar. Hein? Me mandaram registrar os factos. Eu disse, pronto, acabou. Agosto vai dar gosto. Eu peguei uma câmara e o miúdo aí. Marchamos nos lugares históricos onde tudo teria começado, aonde estávamos, nas matas onde eu ia buscar, onde eu passei de deserto em deserto. Terminou agosto, nada, nada, tudo fechado, céu de bronze. Satanás disse, tu ousas me enfrentar, eu vou infernar você, tu vais te arrepender de ter me enfrentado. Cobri-me com os antiprogressos. E eu disse, eu gosto de ser atacado. Eu não sou daqueles que retrocedem para a perdição. Somos daqueles que permanecemos para a salvação, para a vitória final. Sabe o que fizemos? Tornamos lá 7 vezes outra vez. Isso já em setembro. Até dezembro. Dezembro fechamos com 1 mês de oração. Incrível. Estávamos a fechar o propósito de luto, com a perca demorável. Mas nós partimos para a guerra. Ignoramos o luto. Nós choramos os nossos mortos. Enterramos os nossos mortos, mas não choramos. E cantamos a canção de Angola, oh Pátria. Oh Pátria, nunca mais esqueceremos os heróis do 4 de setembro. Voltamos lá outra vez. Fechamos de luto. Eu falei isso na reunião dos servos lá atrás. A igreja foi atacada com uma tristeza, uma desolação muito grande. Isto em novembro. De novembro para diante. Uma tristeza muito grande. O povo estava frustrado. Ver o pastor a ter uma perca. O povo estava com medo. Mas eu confortei o povo, não temais. Pois eu já sabia que isso iria acontecer. O Senhor Jeová não vai fazer coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos. E eu confortei aqueles que estavam frustrados. Sabe, depois disso, recebemos uma ordenança, porque não havia condições, moralmente falando, ou então psicologicamente, para suportar o mundo. Então, nos escondemos do mundo. Esconde-te! Aleluia! 70 semanas estão determinadas. E nós nos escondemos para 70 semanas dentro de uma casa. E lá nós fomos nos alimentar. Nos tornamos herbívoros. Nos tornamos herbívoros. E padeiro e herbívoro. Comedor de pão, nome dele é. O que faz pão é que é o padeiro. Comedor de pão. Pão com manteiga. Qual é o nome dele? Padaria onde se faz o pão. Padeiro é que come pão.
Se o que come erva chama-se herbívoro. O que come carne, carnívoro. Tornei-me leiteiro, padeiro e herbívoro. Manjar desejável não comemos. E não vimos o sol da rua. Durante 70 semanas. E fomos consolados. Pau Ívoro, chama-se Pau Ívoro. Como então, Edson? É Pau Ívoro. Pãozeiro. Comedor de pão com manteiga. O padeiro é o fazedor de pão, pá. E quando terminamos as 70 semanas, estávamos totalmente restaurados. A nossa alma teria sido sarada. Porquanto teríamos recebido um golpe. E uma voz falou em mim e diz assim: eu vou, aleluia, te dar um golpe. Vou golpear você pelo desejo da tua alma. Levamos um golpe da parte do céu. Fomos golpeados. 70 semanas depois, fomos confortados, curados, sarados na nossa alma. E temos forças para prosseguir a caminhada. É incrível como o céu reage. E assim, depois de 70 semanas, saímos do deserto, mas tudo simulado. Falsa terra prometida, falso Canaã. Confundimos os oásis, aliás, as miragens com oásis. Pensamos que as miragens eram lagoas de água no deserto. Pensamos que o avivamento já tinha começado. Pensamos que a água já estava a brotar. Pensávamos que a chuva tinha começado. Afinal de contas, foi uma simulação do inimigo, para eles esticarem o amarelo. Eu vi os meus inimigos se vestiram de amarelo. Tiraram o preto e vestiram-se de amarelo. Mas depois disseram, depois voltaremos a vestir o preto. É muito forte, né? Não, olha só, meus inimigos estavam vestidos de preto, tiraram as blusas pretas, como diz aí o brasileiro, e meteram blusas amarelas. E ainda me avisaram, voltaremos a meter os pretos depois. E aí começou a verdadeira guerra do amarelo. A Angelina disse se é fome, o amarelo. Fome é tudo. Desespero, frustração, desânimo. Estamos no ano 2010. E 2011 começou o ataque do amarelo. Tentaram nos frustrar, mas não nos frustramos. E o amarelo nos levou até 2022. Sabe qual foi o fim do amarelo? Quem sabe? Quando é que o amarelo terminou? Com que ataque? Vocês que já me acompanham há muito tempo sabem da minha história. As blusas amarelas terminaram até...
Com qual ataque? Há um ataque que culminou o amarelo. Coronavírus. Já viu, você recebe o dom de curar e aí rebenta. Não, pensei que aquele já não é amarelo, aquele é preto. Oh, Eli, você não está a fazer nada, estás a dormir, oh. Eli. Você recebe as folhas da árvore da vida. Hein, Irene? Depois de muitos anos no deserto, de secura. Olha, tem um pecador que está a dizer assim, olha aí, ele não fala coisa com coisa, que esse não é verdadeiro, suas palavras não é claro. O que ele queria dizer? Você é um ímpio, você é um desviado, você vai me compreender como? Você não consegue me entender? Ah, viu? O Elgrado Abreu disse que eu falo coisa com cada coisa. Você queria que eu te falasse do quê? Da euminética. Ah? Queria que eu viesse te falar da teologia, né? Olha, o pecador não apanhou nada. Fica mesmo aí, não vou te tirar. Por enquanto, fica ainda um aqui. Depois, olha só o que aconteceu com quem? Com um rapaz no Lubango. O rapaz do Lubango, o irmão dele, sei lá se é amigo dele, o primo, estava a ouvir aquela mensagem que eu disse, quem blasfemar contra mim vai morrer. Então, ele falou, e o irmão dele é obreiro, primo, sei lá. E ele disse, não, vou provar, se é mesmo verdade. E ele ofendeu-me. Isso aconteceu ontem, sei lá, mas eu recebi o vídeo hoje, o áudio. Ele disse, vou provar se isso é verdade. E ofendeu. Falou com cada coisa. Ou então, blasfemou, ofendeu. Hoje mandou-me um áudio a chorar, a confessar, a dizer assim, apóstolo, o meu irmão estava a ouvir um áudio que fala que quem blasfemar contra ti vai morrer. E eu queria provar se aquilo era verdade. E eu te ofendi o pastor. Ele até não me chamou de apóstolo. Ofendi o pastor. Agora, minha garganta está seca. Meu corpo está quente. Por favor, me perdoa. Senão vou morrer. Ouviu? E eu lhe respondi. Ele mandou o áudio para o Jamba é que me enviou com ele. E eu falei, Jamba, diz a ele que ele está perdoado e também está liberto. Alguns minutos depois, o Jamba me mandou uma mensagem a dizer assim, olha, o irmão dele mandou mensagem e disse que o rapaz foi restaurado na hora. Que já está bem. Então, o Edegrade Abreu veio para morrer. Ouviu o Edegrade Abreu? Você viesse para morrer. Coitado de você, pô. Você estava embora bom, hein? Edegrade. Você estava embora bom, pô. Viesse mesmo só para vir morrer mesmo só. Aquele miúdo, se não se arrependesse, já era. Hã? Como é que vocês vão me compreender se vocês não são das minhas ovelhas? Vocês não são meus discípulos? Somente aquele que crê na nossa pregação vai saber e descobrir que a minha pregação é verdadeira. Quem não crer vai condená-la. Jesus Cristo disse, vocês querem saber que a doutrina que eu estou a ensinar é daquele que me enviou, do Pai, a quem vou chamar de vosso Pai também.
somente pela mesma doutrina. Quando vocês crerem na mesma doutrina, então vão saber que ela é verdadeira. O homem quer me decifrar, não sendo discípulo do homem. Não é possível. Somente os filhos justificam a sabedoria do Pai. Você é um teólogo, um pecador desviado, cheio de letras. Tu só sabe justificar as filosofias. Tu só sabe justificar as filosofias, as teologias. Você quer me compreender? Não é possível me compreender. Ele está falando, falo cada coisa com coisa. Você não entende das coisas espirituais, rapaz. Você não sabe nada. Nem o teu pastor sabe alguma coisa. Você estava embora bom. Hã? Você entende as coisas espirituais? Você não entende nada. Depois vai saber quem você chamou de falso. Mais tarde. Eu estou aqui à tua espera, é? Se for aqui na terra, foste bem amado. Se for no inferno, perdido estarás para sempre. Agora pergunta, se você não entendeu, pergunta a os outros a esses não entenderam. Você vai ver que tudo que eu estou a falar, aqueles que creem na nossa pregação, estão a compreender. Não é novidade para eles. Mas você, como não és um teólogo, você quer justificar a teologia. Você quer o coaching. Você justifica o coaching americano. As filosofias. Hein? Você não entende nada, rapaz. Como é que ele crê em mim e vai me contrariar mais? Ó, Braulio. Você não crê nada. Hã? Não. Esquece isso. Acredita no mestre como. Ele disse que me segue. E ele me falou, eu acompanho, disse assim, ele me segue, mas que ele não é pecador. E por isso que eu tenho que falar claramente. Essa assim me segue. Falem. Tem que falar a verdade e claramente. Não é isso que ele queria dizer. Quem é que entendeu isso? Sim, ele disse que eu não sou verdadeiro. Como é que ele crê em mim e diz que eu não sou verdadeiro? Você vai ver se eu sou verdadeiro ou não. Se eu sou falso, ficarás impune. Mas se sou verdadeiro, ai rapaz, estás perdido. Ele ficou com medo e por isso retrocedeu, né? Não. Retroceder não é você falar que eu te sigo, é se arrepender. Sabe o que esse rapaz falou? Só que esse áudio está aí. Dinei, manda só em todos os meus números que você tem do WhatsApp. Nós vamos ouvir o áudio do miúdo. Apesar que também está saindo muito baixo, né? Parece que não vão ouvir aí. Manda só. O número onde quem me mandou, onde estou a fazer live. Vocês vão ver. Qualquer um que está aí, pode mandar. Esse áudio que o João mandou no grupo dos ministros aí.
como a corça suspira. Aventureiro. O outro aventureiro queria provar-se se o que eu estava a falar era verdade. Ok. Mano de Nai. Vocês vão ouvir o áudio, só que sai baixo. Não sei se vocês vão conseguir ouvir. Boa tarde, pastor. Pai Senhor. Não, calma aí. Calma. Assim já está aqui? Boa tarde, pastor. Pai Senhor. Eu sou o Henrique. E antes de ontem de noite, quando o Januário esteve a ouvir o teu áudio, é que quem fala mal do meu nome pode morrer. Mas eu tinha uma dúvida e fiz o teste, ofendendo o pastor e dizendo muitas coisas mal. Agora estou com a garganta seca e todo o corpo está como se fosse a queimar. E ser culpado, um peso na consciência. A coisa que eu queria fazer é eu pedir desculpa ao pastor. Obrigado. Vocês, quem ouviu? Diga eu. Entenderam ou não? Sai assim também com... Hã? Não, né? O miúdo queria provar. Ah, ouviram bem, né? Duvidou e provou ofendendo. Não, ele está dizendo que quem lhe ofender vai morrer. Não, então deixa, ainda vou lhe ofender. Garganta seca e o corpo a queimar. É fogo. Ouviu? Ô Abreu, você está brincando com as coisas sérias, né? Ele até já fugiu, né? Ainda estás aí? Ah, tá aí o que é o tio dele? Januário César Antônio. Ah, então sobrinho, né? Esse é o obreiro do Lubango. E como é que ele está agora? Como é que ele está? Januário. Tem quantos anos ele? Aquele miúdo. A aventura que faz. O miúdo quis provar se é verdade ou não. Por isso eu falei assim. Jesus falou a Satanás. Satanás tem 24 anos. Veja só. 24 anos, um jovem, aventureiro, poderá descer na cova. Hã? Não, foi muito amado. Não, aqui o amor é por causa do quê? Do tio dele. Senão, ele ia perceber. Antônio Paulo, tá mal a coisa. Na mesma hora que o mestre liberou perdão, ficou bem. Ouviu? Eu falei, estás perdoado e também liberto. Alguém que quer provar o veneno se mata mesmo. Ser humano é terrível, né?
Não quero provar mesmo se é um veneno. E qual foi o óbito? E tinha que ter lá um tio para lhe aconselhar a se arrepender. Já imaginou se não tivesse um parente como esse miúdo aí? Esse miúdo vai se arrepender como? Esse miúdo vai perecer mesmo assim? Talvez tenha que ganhar coragem para voltar aqui na live para vir se arrepender. Senão, vai morrer mesmo assim. Infelizmente. O diabo até está a aplaudir, sabe, né? O diabo está a dizer, consegui. Te levei na espada, foste se ferir você próprio. Te levei até o fogo. Te larguei, você correu e entrou no fogo. Aí pelo menos me ajudaste, né? Você quando não entendes a linguagem, não fala nada. Agora, esse aventureiro veio criticar para eu falar claramente que eu não falo verdade. Que eu não falo a verdade é falso. Porque estou a falar do amarelo. Ele sabe o quê? Coitado dele. Nem o pastor dele sabe essas coisas. Você está pensando que isso se aprende no que é na escola? E olhando para ele, na foto dele, é um senhor de barba branca. Né, Silvanete? Parece que é branco, né? É branco ou mestiço? Assim, não é negro, não. Sei lá. Eu vi a foto dele. Agora, nem tudo que se põe na foto sabe esse mundo, né? Estás a ver o quê? E aí ele pensou que aqui é Silas Malafaia, que você lhe ofende, lhe amaldiçoa e não te acontece nada. Pensou que aqui tem aqui o Marco Feliciano, hein? Ou Vladimir Santiago, ou seu vendedor de sementes. Você é um estelionatário. Um dó que saiu, Hélio. Quem lhe arrancou? Quando perguntei a ele o porquê que sentia as dores, ele tentou me mentir. Mas eu lhe disse, fala a verdade. E ele disse, ofendi alguém. Esse alguém foi o teu apóstolo. Primeiro tentou negar, ouviu, né? Ofendi alguém. Me ofendeu. Assim me ofendeu com a minha mãe, né? É? Oh, muita gente me ofende. Oh, meu Deus. Viu, rapaz? Ofendi o teu apóstolo. E esse rapaz aí, depois que ele falou, depois voltou para vir enganar, para dizer que ele me segue, não sei o quê. Ao agente, ele, lhe tiraram a força, coercivamente. Ah, é um crioulo. Da Lisa disse que é um crioulo. Terra, 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 terra.
Oh Satanás, para trás de mim, tu que me vens com escândalo, pois tu não compreendes as coisas que são. Vamos lá, vamos ainda falar mesmo disso aqui. Como Satanás compreende bem as coisas que são do bem. É complicado, muito complicado, muito complicado, muito complicado. Amém? Muito complicado. Muito complicado. É um avô, vai deixar os filhos netos, pô. Mais cedo. Hã? Veja só. Um certo dia, Susana Kudima está a perguntar se esse é leve. Hã? Este é leve. É live ou leve? O que é que tu queres perguntar? Sim, isso é live. Estou no direto. Não é gravação, não. Ok? Como assim é o Kudima? Kudima, estou em direto. Pedro tomando a parte, o Senhor começou a repreendê-lo. Veja só. Pedro repreende Jesus. Viu a ignorância que faz? Mas a palavra de Deus diz que Deus não tem o culpado por inocente. Mas é verdade que Deus tem o ignorante culpado, ou então aceitará o culpado ignorante com poucos açoites. Preste atenção. Deus não tem o culpado por inocente. Então vamos dividir os culpados em dois grupos, ou em duas linhas. Os culpados ignorantes e os culpados conscientes. Esse consciente não é falta de consciência, não. Sabendo o que a pessoa é digna de morrer, mas ainda está a fazer coisas dignas de morrer. Jesus disse assim: aquele que souber a vontade do seu Senhor e ainda assim não se aprontar para fazer a vontade do Senhor, mas fazer coisas contra a vontade do seu Senhor, isto é mesmo tendo sabido ou conhecido, com maiores açoites será açoitado, porque esse é um pecador consciente. Está a fazer o que ele sabe que é errado. Estou a falar errado à luz da palavra. Não é o errado segundo a natureza humana, segundo o homem, segundo Deus. Ok? À luz da palavra de Deus. Isto é, os que têm conhecimento da verdade e ainda assim atropelam a verdade, estes são pecadores que eu chamei de consciente e que vão ser açoitados com maiores açoites, porque mesmo conhecendo a verdade, mas ainda assim praticaram o contrário à verdade, mesmo sabendo que são dignos de morte, mesmo sabendo que atropelar a verdade gera morte, é pecado, mas mesmo assim atropelaram a verdade. Então, com maiores açoites, esses açoites é o castigo. E você sabe que assim como as bênçãos começam aqui e terminam na eternidade, também o castigo começa aqui e termina na eternidade. As colheitas, colhemos aqui, quer coisas boas como ruins, aqui, e terminamos a colher além da cortina do tempo, ou então no mundo do espírito, na eternidade, ou da vida ou da condenação. Ok? Então quero aqui, como lá,
são maiores açoites ou menores açoites. Mas aquele, o ignorante, mas ainda assim atropelou a palavra de Deus, por causa da sua ignorância, vai ser açoitado com poucos açoites. Ou então o castigo dele será inferior em relação àquele que conhecia a palavra. Mas que todo culpado é culpado, não é inocente. Não importa se é ignorante, se é consciente, se é um ignorante ou um consciente. Não importa. Desde que conheça o bem e o mal, e conhecer o bem e o mal é uma fase de maturidade. Não maturidade a respeito da experiência, não. Estou a falar maturidade, deixar a infância para se tornar um adolescente. A partir da adolescência já se conhece o bem e o mal. Não é juventude. Se engana quem pensa que os adolescentes são crianças. Aliás, a psicologia consegue descrever bem essas etapas. Eu dei a psicologia das idades e também a didática. Ok? Fui professor. Dei isso tudo. Então, as crianças são as inocentes. Não somente são ignorantes, também são inocentes. Mas a partir da adolescência termina a inocência. Porque a partir da adolescência as pessoas conhecerão o bem e o mal. A criança não sabe o que é o bem e o que é o mal. Por isso são inocentes. Mas os adultos, a partir da adolescência, já conhecem o bem e o mal. A lei da consciência funciona já também para eles. Quero para justificá-los, quero para condená-los. Agora, nessa caminhada, uns vão se deparar com a verdade, que é a palavra de Deus. Aqueles que ouviram a palavra de Deus, quando eles pecarem ou continuarem em pecado, não somente são culpados e conscientemente. Por isso, suas culpas vão pagar com maior castigo. E Pedro, o ignorante, veio repreender o mestre dele. Não precisava olhar para Jesus como o Verbo, Deus que se encarnou. Vamos deixar isso de lado. Só o facto de ser mestre, Pedro não tinha autoridade para lhe repreender. Só o facto de ser seu mestre ou professor, nenhum aluno pode repreender seu professor. E nenhum pai, filho, pode repreender seu pai. Nenhum servo pode repreender o seu senhor. E ele levou de parte, veja só, não, em vez de lhe repreender na presença de muita gente, como eu sou discípulo, então vou lhe levar ainda assim, traspassou e começa a repreender o Senhor. Porquanto o Senhor acabara de falar na presença de todos que seria entregue na mão dos pecadores e os pecadores poderiam maltratá-lo até matá-lo e que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Ouviram? E que no terceiro dia ele ressuscitaria. E Pedro, na sua ignorância, falta de conhecimento, ou então estupidez, leva Jesus de parte e começa a repreender o seu mestre. Não foi inocente, não? E agora veja quando o Senhor lhe repreende. Sim, o mestre deve repreender os seus discípulos. O mestre não somente ensina, também repreende, exorta, adverte, para não falar que na repreensão tem castigo. Existem repreensões verbais e tem outras que
mais acentuados, como diz aí no direito. Hein? Medidas mais acauteladas, não sei o que, acentuadas. Ok, aquilo tudo você sabe. Agora você veja, Jesus repreende a esse ignorante discípulo. Mas quando Jesus repreende esse, chama Pedro de Satanás. Porque Jesus sabia que o mundo espiritual estava em ação aí. Jesus sabia que Satanás estava atrás disso. Satanás estava a usar a ignorância de Pedro para repreender Jesus. A mesma coisa. Ouviu? Eles são ignorantes. Eles não sabem quem é que está a falar na terra. E por não saberem quem é que está a falar na terra, então são incitados por Satanás para virem blasfemar. Não, você não entendeu. Olha que Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Tu que me vens com escândalo. Porque Jesus sabia que Satanás, o inimigo, estava atrás daquilo. Usando o ignorante Pedro. Por isso a Bíblia disse: e vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai vos libertar. Então o meu povo, por falta de conhecimento, vai sofrer. Está aqui o sofrimento de Pedro. Passou vergonha. Todos ouviram essas palavras. Ele falou baixinho a Jesus. Jesus falou bem alto: arreta Satanás para trás de mim, tu que me vens com escândalo. Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Olha só. Pedro e Satanás só compreendem as coisas dos homens. O homem só compreende, o homem natural só compreende as coisas do homem, que são naturais. Mas o homem espiritual compreende as coisas espirituais. E Paulo disse que esse homem espiritual consegue discernir tudo e todos. Mas ninguém consegue lhe discernir. E o pecador ignorante está a vir, quero vir me discernir. Porque eu estava a falar de linguagem muito profunda, que para vocês já não é profunda, porque eu vos esclareci. Por que tu lhes falas em parábolas? Eu lhes falo em parábola porque eles não creem. E assim vão ouvir e não vão entender. Mas a vocês, eu vos dado a revelar os mistérios do reino dos céus. Por quê? Porque aqueles criam. Aqueles outros não. Lhes falava em parábola para ficarem assim, sem entendimento. E ele quer ouvir, em vez de vir questionar, perguntar, queria entender o que significa isso que estás a falar. Com humildade. E um bom mestre poderá lhe explicar pacificamente, ou mansamente. Agora veio, achou que está cheio de letras, cheio de teologia, cheio de conhecimentos da filosofia, do coaching, da teologia pentecostal, sistemática, não sei, sistemática, teologia da prosperidade, teologia do casamento, da felicidade, da libertação, tudo isso que é doutrina da maçonaria, ou doutrinas da maçonaria, ensinos que vieram da maçonaria. E veio, e ele cheio de certificados, cheio de livros, lá na sua livraria, e veio para ver afrontar o que ele não entendeu. E essa afronta com blasfêmia, ofendendo, chamando nomes. E se for verdade, aí está o problema. Se for verdade o que ele está a falar, fica impune. Mas se é mentira, contra a verdade, o castigo pode demorar. E muitos brincam porque demorou, ou demorava. Antes demorava, agora já não. Eu já vos avisei que já não vai demorar. Estás a ver aqueles todos, aquele grupo que blasfemaram até a morte do Bento, do Papa Francisco. Aquele período todo é da demora. Desde o ano 4 até o ano 2025. Quando vocês viram, morreram o Papa da Roma, terminou uma fase. Entrou uma outra fase. Aí já não vai demorar, não. Você não está vendo esse Delbão falou ontem, hoje já estava
morrendo. E todos aqueles que no passado também blasfemaram e demorou, vão ser já julgados agora. O julgamento deles agora entramos por causa do segundo selo que se abriu. O segundo selo é o juízo de Deus com espada. O primeiro é o juízo de Deus com pandemia. O segundo com espada. E essa espada não é somente guerra entre os homens. É morte imediata. Isso aqui, a morte de espada, é mesmo com sangue. Por isso é vermelho. São esses mortos que estão a ver acidentes, tiros, assassinatos, não sei quem. Não é que outras formas de morte não vão entrar em ação, mas é muito mais essas mortes violentas, como guerras, assassinatos, acidentes, corpos carbonizados, porque essa é a fase do sangue. É guerra contra o vermelho. Ele não entende isso, não entende do amarelo. Se só ele falou do amarelo, ficou escandalizado. E se eu lhe falasse do preto? E se eu lhe falasse do vermelho? Ele não entendeu por que aqueles selos cavalos tinham cores diferentes? Ele não entendeu que quando se abriu o primeiro selo, o cavalo não era branco. E por que o segundo selo, o cavalo deixou de ser branco para ser o quê? Vermelho. E por que no terceiro selo ficou preto? E por que no quarto selo o cavalo e o seu cavaleiro vestidos de amarelo? Não entende nada. Não entende que essas coisas que vocês estão a viver hoje são resultado das coisas espirituais. Tudo que você vê hoje é o resultado das coisas espirituais. Eu que vim vos revelar, inclusive, quando você vai numa igreja, essas igrejas que na porta tem uma pirâmide, lá na parede, vocês pensaram que aquilo é ignorância. Aquilo não é ignorância, não. Aquilo é com consciência. Eles sabiam o que estavam a fazer. Seus donos são satanistas. Então, os satanistas, quando estão a pregar o evangelho, eles nunca vão falar de Satanás, mas vão glorificar Satanás através dos símbolos. Sabem que o povo não vai entender nada. Agora que comecei a falar, você vai ver que vão começar a fugir, abandonar esses símbolos todos, porque o povo despertou. Alguém me falou e me disse assim, você sabia que agora os cantores que estão a ser promovidos agora já não estão a cobrar? Estão a dizer que cobrar é do diabo. Eu falei, claro, porque eles sabem que eu despertei o povo. O povo ficou despertado. Pode ser os que não vieram. Sabem que isso não é de Deus, vender música, vender um som, cobrar não sei o que, tudo. Então, por isso o diabo também está a mudar de estratégia. Mas uma coisa Jesus falou, Satanás, você só compreende as coisas dos homens. E como ele bem compreende as coisas para manipular os homens. Veja só como ele conseguiu manipular Pedro. E Pedro veio e pensou que tinha razão. Usou o lado emocional, ou então sentimental. Pedro, você não pensa que veio lhe repreender odiando Jesus, não sei o que, não. É pena, sentimento, o falso amor que vem com pena. O amor sentimental. E veio, não queria perder o seu mestre, e veio e faz o pior, que quase lhe custou a vida. Por isso você vai ver que no fim, Satanás veio requerer a alma de Pedro. Você está pensando o que é? Nessa noite, Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Vos pediu. E não rogou senão a ele. Então só pediu dois. Vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei a ti para que a tua fé não desfaleça. Viu? Ele tinha fé. Mas, porém, esta fé sem o Espírito de Deus é uma fé como orvalho, que cedo acaba, evapora. Quer dizer que quando está tudo bem, tem fé. Quando os ventos assopram, não tem fé. Manda-me vir ter contigo. Vem, estava tudo bem. Mas quando os ventos assopraram, temeu. Homem de pouca fé. Seu covarde. Por que temeste? Ó duvidoso, ó medroso. Ouviram? Então, Satanás conhece. Ele vai usar. Ele é incrível. E esse conhecimento vai além daquilo que você pode imaginar. Não pense que Satanás foi lá só para insultar Jesus. Não. Foi também isso. Foi para tentar Jesus, para perturbar Jesus, para Jesus ficar triste.
e ver como um discípulo vir me repreender. 3 anos a lhes preparar, quase que não fiz nada. Discípulo. E também para isso. Mas também era para manchar Pedro, para que quando viesse lhe pedir, para que fosse entregue. Ok? Só que isso funcionou com Jesus. Com Elias não funciona. A blasfêmia contra Elias gera morte. Mas se for um ignorante e se arrepender, ainda alcança misericórdia. Mas quem conhece a Escritura, está mal. Na Igreja Católica também aboliram usar camisolas com o rosto do falecido. Dos falecidos ou do falecido? Disseram agora só se usa panos sem cara do falecido. Isso depois do pai falar que usar camisolas com o rosto de pessoas. Ouviu? Eles vão mudando para tentar manter as ovelhas de matança sob controle, porque eles sabem que os dias são maus. Susana Kudima, sim, pai, a palavra já não está a demorar mais. Eu vi no meu amigo nigeriano. Blasfemou no dia seguinte, foi repatriado. Ouviram? Não é brincadeira, não. Jesus disse, quem blasfemar contra o Filho do Homem, que era ele, e ainda é, vai ser perdoado. Se arrepender, claro. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, está mal. Por isso eles estão a morrer, estão a perecer. Por causa do quê? Porque estão a blasfemar contra o Espírito Santo. Então, e o diabo, ele lhes apanha na sua ignorância para vir lhes entregarem, para virem morrer. Estão a mudar muita coisa na católica para continuar, sim, a aprender. Claro, isso é estratégia para aprender as pessoas. Pessoas para dizer, e as pessoas, os loucos, podem dizer, não, as coisas aqui mudaram. Não, aqui a Igreja Católica agora é de Deus. Vão falar assim, agora já não tem idolatria, já não se faz terço. Olha, agora já não tem imagem. Olha, não sei quem. Eu conheço um padre que ele não adora imagem, prega contra as imagens. Eu conheço... É mentira. O diabo continuará a ser diabo até a morte. A Igreja Católica continuará a ser do diabo até a destruição total. Agora as pessoas, sim. E as pessoas, para se tornarem de Deus, têm que sair dali. Também estão a optar a usar roupas decentes. Ouviu? Tinha que ter alguém para mexer com eles. Aleluia. Estou muito feliz de saber que a minha mensagem criou uma revolução na Terra. As pessoas, para se salvarem, têm que sair. Aquilo está contaminado. Nunca vai ser purificado. A purificação é das pessoas. E as pessoas, para serem purificadas, têm que fazer o que o Senhor manda. O que é que o Senhor manda? Sai do meio deles, povo meu. Não toqueis nada que é imundo. Retirai-vos, saí. E não ireis correndo nem fugindo, pois o Senhor vosso Deus irá à vossa frente e à vossa retaguarda. Ó vós que levais os vasos do Senhor, santificai-vos. Ouviu? Aquele pecador fugiu, saiu da live e ele pensa que escapou. Já deve estar a gemer, está a sofrer agora. E o diabo está a lhe rir. O diabo está a lhe chamar, você é um tolo. Se aceitasse eu te enganei, foste afrontado. Ele está a dizer que eu sigo o Senhor, eu não sou pecador. Então você me segue e você vai me repreender, que é para falar a verdade claramente. Fala com cada coisa. Na Assembleia também as meninas já estão a colocar lenço como na estene. Uma boa ideia.
Ah, o falso profeta Tony Calado fugiu em Angola, veio no Brasil imitar a tua mensagem. Está a enganar as pessoas com a mensagem da cruz. Ouviu? Tudo perturbado. O povo tem que sair. É mentira. O diabo continuará diabo. E eternamente. Não vão mudar, não. Não mudaram. Aqueles são estrategmas. Satanás, se tiver de branco, não é santo, não. É imundo. Se meter vermelho, é diabo. Preto é diabo. Castanho é diabo. Amarelo é diabo. Então eles estão a mudar as roupas. Assim como os israelitas rasgavam as suas roupas para se humilhar, para se revoltar diante de Deus. E Deus disse, não rasguem mais as vossas roupas. Rasguem os vossos corações. Eu quero que vocês rasguem os vossos corações. Parem de rasgar as vossas roupas. O Cândido falou mal e agora os cabritos dele estão a imitar Stene em vestes santas. Ouviu? Cândido é o líder dos pentecostais no Caim, em São Tomé. E ele desapareceu. Estás a ver o quê? Os cabritos têm que fugir. A revolução externa a impactar o mundo todo. Aleluia! Glórias ao Filho de Deus. Todo conhecimento que ele cabula do homem que ele prega, né? Não oculto que não será revelado. Tudo será conhecido à luz do dia. A revolução do homem de Mococolo mexeu com o mundo todo. Glórias ao Filho de Deus. Sabe o que significa isso? As ovelhas de matança a imitarem vocês estão a vos dar um recado. Estamos a ver. Nós acreditamos que vocês são de Deus. Estamos só a fazer aqui algumas coisas, depois vamos ver. Ouviu? Aquele é um recado que eles estão a dar a vocês. Já tem o poucos pastores que estão a mudar e estão a dar recado. Aqueles que não são feiticeiros estão a dar recado que em breve vou pular desse barco. A cantora Nair Nani, a angolana que está a ser considerada a melhor gospel do mundo da atualidade, cujo título é Melhor Amigo Jesus e tem a fama de não cobrar aonde lhe convidam. Para cantar, segundo suas declarações, Deus lhe recompensa com valores. Já teve caso de alguém que lhe ofereceu 15 milhões, recebeu com o equivalente a 10 milhões. Diabo é diabo. É o choque dos planetas. São obrigados a inverter tudo para tentar manter ainda alguém. A aparência. Vão perder tudo. Seu fogo, a luz. Veja só, estão a fugir à luz. Não é assim, é assim. Presta atenção. A luz revela e o fogo prova. Essa é a fase em que a luz brilha para revelar. Brilhou a primeira lâmpada inferior, vai brilhar. E agora, a lâmpada maior, a mãe das lâmpadas inferiores. Então, o que não foi revelado na primeira luz, vai ser revelado. Esse pecador, se tivesse ia dizer, esse homem, cada coisa que ele fala, vai ser revelado, como já está a ser revelado, na luz maior. Só que está a vir aí uma luz muito maior, mas essa luz também tem fogo. As primeiras luzes não têm fogo. A primeira glória e a segunda glória é só glória, sem fogo. Quer dizer que aqui não se prova. Aqui só se revela. Agora, muitos estão a perecer por serem revelados. Porque quando você, uma mulher que traz seu marido,
for revelado, passa vergonha diante das cunhadas, das irmãs, não sei quem, das vizinhas e vizinhos. Ele trai o marido dele, com aquela vida que lhe dá o marido, ainda trai. Não vai ter coragem de enfrentar as pessoas. Então, a luz, quando revela, as pessoas ficam envergonhadas, as pessoas vão saber o que o pecador faz em oculto. Ok? E há uns que têm testa de prostituta. Ok? Há uns que têm testa de prostituta, mesmo sendo revelado, mas eles se esforçam e avançam. Então, esses que têm testa de prostituta, que foram todos desmascarados, suas doutrinas foram reveladas que são do diabo. Agora, o que eles fizeram? São obrigados a mudar estratégias de falar a linguagem da cruz, a palavra de Deus. Retirar as doutrinas do demônio. Eu tenho a certeza que na Igreja Universal já não se frega mais assim abertamente a respeito do quê? Dos propósitos. Eu duvido. Estão com vergonha. Eles, assim, os propósitos de Fogueira Santa, em off. Antes faziam na rádio. Era difícil você ouvir o programa na rádio, eles a falarem de propósito. Quem vai dar com X? Não. Na rádio estão a te falar da vitória, tipo que é de graça. Estão a te falar que você é um vencedor. Estão a te convidar para você vir. E por isso muitos caíram nessa. Quando ouviram aquela mensagem que toca com as suas vidas, sofrimentos que eles passam, sentimentos, não sei bem. Então, eles não, aqui eu vou resolver o meu problema, aqui vão me ajudar. Eles vinham, eles pensavam que aquilo é como lá na religião tradicional. Quando chegavam aqui, chegavam lá, aliás, aqui não, chegavam lá, aí a linguagem mudava. Para você alcançar essas coisas que nós te prometemos na rádio, você precisa de fazer um sacrifício. Você tem que vender a tua casa, não sei o quê. Ouviu? Agora, tenho a certeza que agora, até nem no altar, conseguem falar essas coisas. Agora, sabe como é a estratégia? Separar as pessoas. Para eles falar onde? Numa sala restrita. Reuniões restritas. Porque sabe que tem pessoas que estão a vir pela primeira vez, tem pessoas que estão a vir lhes espiar. Tem pessoas que estão a vir para fazer vídeos dele, para ir dizer, olha, fui na igreja, não sei o que, estão a fazer isso aqui. Então, agora eles vão mudar de estratégia. É a mesma coisa que esses pregadores também estão a fazer. Esse cantor, não sei o que. O diabo é que lhes incitou a isso. Olha, a luz brilhou. Todas as vossas doutrinas foram conhecidas como falsas. Vossos pecados apareceram. A única maneira é vocês imitarem, se fazerem de anjos de luz. Tirar tudo que o povo descobriu que é falso, através da pregação do homem. Então vocês imitam a pregação da cruz. Pelo menos vocês vão conseguir manter a vossa identidade, a vossa imagem, e também manter as ovelhas da matança. Não, mas tem uma terceira fase. A terceira fase é fogo. E o fogo, diz a Bíblia, prova tudo. É tudo. Assim como a luz revela tudo, também o fogo prova tudo. A luz revela as boas obras, a luz revela as más obras. O fogo prova as boas obras e também prova as más. Tudo que é ruim não suporta o fogo. Tudo que é de boa fama, tudo que é bom, honesto, à luz da palavra de Deus, eles suportam o fogo. E o fogo vai lhes fazer bem. Vão brilhar mais. Vão voar mais. Vão aparecer mais. Ouviu? Então, quem resistiu à primeira lâmpada, resistiu à segunda. A terceira não vai resistir. Porque a terceira não somente é luz, é também fogo. A luz é maior do que a segunda. E o fogo é terrível. Nada escapa. Somente o que é de Deus escapa. Mas com dores para a purificação. Ok? Para a expurgação. Para que seja transformado. Para que aumente a glória. Somos transformados de glória em glória. Então, deixa eles imitarem.
Deixa eles fugirem da luz. Não tem problema, não. Se você consegue se escapar da luz, mas do fogo ninguém escapa. Se entrar dentro de casa, ele vai queimar a casa. No fundo do mar, vai te seguir lá. Esse fogo não há água que ele apaga. Se você se esconder no fundo do mar, ele vai aquecer as águas do mar. É panela. Entraste na panela. Se ir para o inferno se esquenta com esse fogo. Aumenta o fogo, o inferno. Amém? Por isso eu lhes avisei que vocês só têm 4 dias para vocês resistirem. Não entenderam, né? Eu disse, eu vos dou 4 dias. Aleluia. Glórias ao Filho de Deus. É que a gente não se rende. Tá bom. Mas logo temos a nossa colheita. A colheita dos cuchitas. Vamos a colher o carvão. Na terra do Cutis. Da além dos rios da Etiópia. E todos foram espalhados. Estamos a ir atrás deles. Estão na América Latina, América do Sul, do Norte. Que estão no Pacífico, no Caribe. Estamos atrás deles. Só não foram na Ásia. Os negros não foram na Ásia, né? Foram no Pacífico, nas Américas e no Ocidente. Glórias ao Filho de Deus. Eu quero agora ministrar aquilo que eu gosto de fazer. Milagres e curas. São 2 coisas diferentes. Quero mandar a palavra da cura e dos milagres, das maravilhas entre vocês. Ana, Pedro, já confirmaste? Confirma aí. Ele sabe o que eu estou a falar. Eu lhe dei um conselho. Enquanto não confirmar, não devolva não. Tem bandidos. Os bandidos que vieram de Cabinda são terríveis. Ele te manda um recibo e você está a pensar que ele fez a transferência e depois quando você vê não tem. Depois diz, não, olha, me dê dinheiro a mais, me devolve. Quando você devolver o a mais, afinal de contas ele deixa dinheiro. Quando você confirmar que caiu, então depois faça até a última moeda. Não diga, não, vocês me trouxeram danos, não faça isso. O justo paga até a última moeda. Mas não lembra. Eu sabia, mas não lembra que te conta. O buio é que te conta. Ainda não está disponível, mestre. Vamos aguardar até mais. Claro. E eles não estão a fazer pressão? Você quer ver se é mentira? Eles não estão em silêncio, estão a pressionar. Não estão a dizer, olha, nós estamos... Não, mas enquanto não refletir, amém. Nós mandamos palavra, mas tem que refletir. Olha só o que se estão a dizer, se estão a pressionar, não estamos a precisar, aqui tem problema. É bandido. Estão a fazer pressão? Não. Então, se houve pressão, desconfiei.
Jandira, no meu cunhado fizeram isso. Lhe enviaram comprovativo falso. Também ligaram fizeram um depósito em meu nome de 6 milhões de kwanzas. Tudo mentira. Não, ouro. É que esses são... O porco com o javali são irmãos. Ele tem que exaltar as obras de Satanás e as obras de Deus. Como é que é? Você não viu até o tal chamado, não sei o que, inteligência artificial, que gravou, falou de mim em inglês, a ocultar a verdade, está a dizer que eu sou do Congo. Tem alguém que fez um vídeo a mostrar que tem um homem que vive no Congo, que está 9 anos, só bebe água. Primeiro vai mentindo, bebe água. Número 2, está no Congo. Parece, qual a mentira mais aí que ele introduziu lá? Então, escondeu Angola por quê? Para falar que é do Congo. Aleluia. Você que está doente, põe a mão no lugar de enfermidade. Ainda falou que eu adivinho a vida das pessoas. Veja só. Que ele adivinha a vida das pessoas. É do Congo. Põe a mão no lugar de enfermidade. Preste atenção. Já colocaste a mão onde está a doer? Vai aquecer esse lugar aí. O fogo vai remover esse vírus, esse caroço, essa hérnia, essa enfermidade, essa infecção, essa bactéria, qualquer que seja o causador desta doença, vai ser esmiuçado, o chamado espírito de enfermidade. Agora! E ele enviou a sua palavra, e sua palavra os curou. Aleluia! Glórias ao Filho de Deus. Receba a cura. O moçambicano já saiu. Que abram-se as portas para ele. Receba a cura. Fogo. Eu disse que vocês coloquem a mão no lugar de enfermidade. Muitos vão sentir fogo a queimar o vírus, a infecção, a ferida, o câncer, o caroço, a doença, a bactéria. Oh, aleluia! Glórias ao Filho de Deus. Agora tire as mãos. Procurem agora a enfermidade. Você que intercedeu por alguém, liga para esse alguém. Você sabia que alguém estava doente e fizesse isso por ele. Também a palavra já chegou a ele. Também a palavra já chegou a ele. Enviou sua palavra. E sua palavra lhes curou. Glórias ao Filho de Deus. Enviou sua palavra. E sua palavra os curou. Ele enviou sua palavra. E sua palavra os curou. E todos eram curados. E todos sejam curados. Amém. Nossa reunião dos ministros agora já não está a demorar. Umas horas só para entrarmos na colheita africana. A pesca africana é muito forte. Aleluia. Eu disse não somente curas e maravilhas também. Você é paralítico? Já não és. És surdo? Ouve. É cego? Estás a ver? Paralítico, sai da cadeira de roda. Ai, como estou a gostar aí na colheita africana. O povo tem muita fé. Quando você lhe fala, levanta da cama, começa a andar. Ele levanta mesmo. Sai da cadeira de roda, está a sair. Estou de pé, estou a andar. E todos vocês que têm alguma coisa para consagrar, como azeite, água, mata-bruxos, sei lá, a palavra é enviada e sejam consagrados todos esses elementos. A mesma palavra que curou vocês é a mesma palavra que vos abençoou. Toca nesse documento, estende a mão para onde você quer ir buscar essa bênção, a porta do emprego.
sei lá, levanta esse documento, faz alguma coisa, receba. Ou é a mesma palavra. Eu disse que não eram somente curas, e também milagres. Receba o milagre. Bendito seja o Filho de Deus. Voa livre como pássaro, vai voando infinito e lá nos céus irá chegar. Tinha caído um som da adoração nos primeiros dias. Até esqueci que tem viola aí, pá. O vídeo que fizeram a respeito do Senhor, a IA não gera nada sozinha, sem um humano não gere um propente para ela. Então, possível que foi intencional da pessoa que fez aquele vídeo colocar informações erradas sobre o pai, pois acabei de testar as IAs e eles falaram corretamente a origem do pai, pois elas usam os dados da web para responderem. Não, é verdade, Lia. Aquilo foi intencional. O propósito é ocultar ainda o homem. Eu tive essa experiência, eu vi a prostituta mãe, foi na África, juntamente com a filha dela, para tentarem falar o contrário, mas sem sucesso. Esta foi a resposta pela IA copiloto. O apóstolo Marcelino é o fundador da Igreja de Salvação de Todas na Gospel da Justiça, uma dominação cristã que surgiu em Angola. Estás a ver o quê? E se expandiu internacionalmente. Sua trajetória é marcada por experiências espirituais intensas e uma missão que, segundo ele, foi diretamente ordenada por Deus. Segundo ele, é muito forte. Mas logo nos encontramos, quando forem, depois da reunião dos servos, eu voltarei aqui para a colheita africana. Tá ligado? Tchau. Louvado seja o nome do Senhor.